Amém. Meus irmãos, graças a Deus, nos dá continuidade à nossa reflexão. Estamos vendo com a igreja sobre a fugacidade da vida humana. Já vimos o ponto 1. Após o pecado, o ser humano experimentou duas coisas: o envelhecimento do corpo e o fenecimento da existência através da morte. Vimos alguma coisa de enxerto desses dois pontos e nós estamos no ponto 2. A fugaça da vida nos leva a pensar sobre o tempo de vida. Pontuamos algo sobre como estamos vivendo com o próximo. Pontuamos também algo sobre como gostaríamos que fôssemos lembrados em vida e pós-morte. E aqui nós estamos refletindo com a igreja, vendo a questão de legado. Qual o legado que nós estamos deixando? Se positivo ou negativo? Se for negativo, a gente pode reinventar através de novas ações e mudanças comportamentais. Vimos exemplos de legado deixado na humanidade ou para a humanidade. Vimos declarações sobre o legado, declaração bíblica do apóstolo Paulo e de outros vultos que estão sua história registrada nas páginas da história da humanidade. E nós estamos vendo alguns exemplos de legado na Bíblia. E nós pontuamos um camarada, semana passada, chamado Jeroboão. E aqui ele deixou um legado negativo. Na minha expressão, legado, uma marca registrada. Ele deixou um legado negativo para o povo, que foi a introdução da idolatria. E aí nós nos baseamos em 1 Reis, abra sua Bíblia aí, por favor. 1 Reis, capítulo 12, porque a gente não terminou. Ficou alguma coisa aqui para a gente refletir com a igreja, para partirmos para um segundo exemplo de legado registrado no livro sagrado. Então, 1 Reis, capítulo 12, versículos 26 a 33. Nesse texto, nós vimos nos versículos 26 e 27 que Jeroboão, ele mostrou preocupação em um povo querer voltar a adorar em Jerusalém. No versículo 28, nós vimos que ele introduziu a adoração através de conceitos. Nós não pontuamos nada sobre o conceito, porque ficou para um outro personagem. Vimos também, no versículo 29, que ele desviou a atenção do verdadeiro lugar de adoração, porque ele colocou dois lugares, Betel e Dan, para o povo ir adorar, para não ir para Jerusalém. E ficou aqui dos versículos 30 ao 33 para a gente refletir rapidinho. O versículo 30 diz: "E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar." Então o que é que nós vemos aqui, irmãos? Que tudo aquilo que foge do princípio correto estabelecido por Deus torna-se um pecado, ou constitui-se pecado. Veja que este feito, qual feito? Ele colocar duas cidades para o povo adorar, e nessas duas cidades ele tem colocado os dois bezerros de ouro que fez.
um bezerro em Betel e outro bezerro de ouro em Dan. Este feito se tornou em pecado. Então, repito, tudo aquilo que foge do princípio correto, porque tem princípio errado, mas aqui a expressão é essa: tudo aquilo que foge do princípio correto estabelecido por Deus torna-se pecado. E o que é pecado? Não vou falar sobre a doutrina da armatologia, estudo do pecado. Então não vou entrar na questão desse estudo, porque aí não é só um estudo de doutrina para estudar sobre a armatologia, né? A doutrina do pecado, mais do que doutrina. Mas o que é pecado? Pecado é um erro, é erro. Pecado é falha. Pecado é a gente errar o alvo. É como se tivesse um alvo na sua frente, você fosse um flecheiro, uma flecheira, e ali mirasse e não acertasse no alvo, no centro, mas errasse talvez 80%, 70% do centro do alvo. Então, pecado é errar o alvo. E Jeroboão, ele pecou, ele errou o alvo, mas ele pecou conscientemente. E pecando conscientemente, ele levou este pecado para o povo, e o povo seguiu. Aí veja só, irmão, o que vem à minha mente agora. Veja o peso que cai nos ombros, seja de um pastor, seja de qualquer outro líder. Botar os líderes num pacote só. O peso que cai nos ombros de quem é líder. A gente pode, possibilidade, fazer o povo errar o alvo, pecar. E Jeroboão, por ser um líder, consciente também de que ele não poderia ter feito bezerros de ouro e estabelecido cidades de adoração para o povo ir adorar, porque ele sabia que não se pode fazer, ou não se podia fazer imagem de escultura, e ele sabia que Jerusalém foi a cidade escolhida por Deus para o povo ir adorar. E ele agora pega e fugiu deste princípio correto estabelecido por Deus, fazendo o povo pecar e, querendo ou não, o próprio povo desagradar a Deus, e Deus ficar desagradado com o povo. A gente precisa ter cuidado, irmãos, com as coisas que acontecem ao nosso derredor. Nem todo princípio é correto, nem todo princípio. Tem princípio correto e o errado. Então a gente precisa ficar antenado para essa situação. Seja lá o que for, se o princípio não corresponder à palavra de Deus, a gente tem que cair fora. Vamos dar um exemplo bem conhecido, mas não tem problema não, é bom? Como alguém faz por aí afora, um corredor de sal. Qual é o princípio correto que tem de a gente pegar e fazer um corredor de sal aqui? Ou eu pegar aqui e dizer, tá aqui, irmãos, olha, esse óleozinho aqui é bálsamo, viu? Eu trouxe de Israel. E aqui você pode comprar, você vai ser curado de qualquer enfermidade que você tiver. Ou se não, esse aqui, olha, isso aqui, irmão. Aqui eu trouxe a água do Rio Jordão, onde Jesus foi batizado nas águas, por João Batista. Essa água do Jordão aqui, vocês conhecem pela Bíblia, foi aberta no tempo de Eliseu, o povo passou a pé enxuto, o povo bebia daquela água e tal. Então, se você adquirir essa água aqui que eu comprei, que eu adquiri do Rio Jordão, eu peguei aqui do Rio daqui de casa, para enganar tudo. Qual é o princípio correto que tem nisso? Mas tem crente que vai na onda. E eu não vou dizer crente de outra denominação, vou dizer de crente da Assembleia de Deus. Crente da Assembleia de Deus. Irmãos, biblicamente falando, quem é que deve ungir o enfermo? Os presbíteros da igreja, o pastor da igreja, é que deve ungir os presbíteros. E se não me foge a memória, eu acho que eu já concluí isso aqui uma vez só no altar. Eu passei um campo onde em uma congregação o irmão, eu estava no culto, presidente do óleo da unção,
O irmão disse, não, o diácono pegou, pastor, o óleo da unção e levou para casa. Porque ele ia ungir um negócio lá na casa dele. O diácono da Assembleia de Deus pegou o óleo, botou no bolso e foi-se embora para a casa dele, ungir o céu que foi para lá. E no final das contas, parece que ele gastou o óleo todinho e nem trouxe mais o óleo do bichinho aqui. Passei em outro campo que uma irmã, esposa de presbítero, ela pegou o óleo da unção para ungir alguma coisa na casa dela. Eu não estava no campo, eu tinha viajado. E eu sei que ela pegou o óleo, ou melhor, não foi nem o óleo da unção. Ela pegou um óleo da casa dela, óleo de cozinha, fui desse jeito, pegou o óleo de cozinha, orou e saiu ungido, não sei o que foi lá na casa dela, que é esposa de um presbítero. Então veja, irmão, que não importa ser esposa de obreiro, isso aí é besteira. Pode ser esposa de obreiro ou não. O que o crente tem que ter é maturidade bíblica para conhecer a doutrina bíblica. Você pode ser esposa, nem sei de quem seja lá, mas se você, como esposa de obreiro, se você não tiver conhecimento bíblico, você vai pegar por leve. Você pode nem ser esposa de obreiro, mas se você for uma irmã que exerce liderança e fizer uma presepada dessa, não quero ter nada feito. Eu estava em um campo um dia e uma irmã disse, pastor, olha, eu quero que o senhor venha aqui em casa ungir a moto do meu marido. Eu disse, eu vou fazer o que? Ungir a moto do seu marido, minha irmã? Onde já se viu isso aí? A gente ungir moto. A gente pode orar para Deus, né? Abençoe, Senhor, esta moto, abençoe este veículo aqui, que o dono tenha juízo e tal, não sei o quê. Agora, ungir, irmão, vou pegar isso aí, vou ungir ali, aquela moto ali, porque aí vai livrar de olho grande, de olho pequeno, olho verde, olho azul, seja lá o que for, vai estar livre todo lado. Não, esses princípios não são corretos, são princípios incorretos, e aí se torna em pecado, errar o alvo. Então todo cuidado é pouco. Separar o obreiro sem ser batizado com o Espírito Santo com fogo. Nós temos obreiros, não de agora, mas de tempos aí afora, obreiros que foram separados sem ser batizados com o Espírito Santo, sem a igreja ouvir ele falar em línguas estranhas. Eu passei em um campo que tinha um presbítero lá que eu me dizia, olha pastor, eu não sei se esse presbítero é batizado não, porque eu nunca ouvi esse presbítero falar em línguas estranhas. Eu disse, misericórdia, Jesus. Eu nunca perguntei ao presbítero se ele era batizado ou não, mas eu fiquei, Jesus, fazer isso não falar em línguas estranhas, como é que pode um presbítero não falar em línguas estranhas? Foi consagrado sem ser para Jesus. Quando foi um dia, no culto de doutrina de joelhos, o presbítero falou línguas estranhas do meu lado. Eu digo, olha, eu vou me batizar. Se alguém disser para mim que ele não é, eu vou olhar, ele é, ele falou línguas estranhas de joelho. Então, tem pastor, irmão, que separa pessoas para diaconato, presbitério, sem ser batizado com o Espírito Santo. Para ser um diácono, um presbítero, ele tem que ser batizado com o Espírito Santo. A gente abriu uma exceção para auxiliar, porque o auxiliar, um dia um obreiro disse, não, nós auxiliares somos gandula. Veja só, irmão, que situação tem aí. Nós somos gandula, somos auxiliares, somos gandula. Veja que expressão de um auxiliar dizer para com ele mesmo, para os companheiros. Mas diácono e presbítero, a gente zera para ser batizado no Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Nem que fale línguas estranhas, pelo amor de Deus. Nem que fale uma vez por ano, mas é difícil, irmão. Como é que você
é batizado com o Espírito Santo, um obreiro, e fala uma vez por ano. Parece que você é do time do Roberto Carlos. Eu não sei mais se o Roberto Carlos lança CD uma vez por ano, porque antigamente eles só lançavam uma vez por ano, Roberto Carlos, né? Todo final de ano tinha um LP do Roberto Carlos. Era uma vez por ano. E tem obreiro que fala em língua estranha uma vez por ano. É do time do Roberto Carlos. Só fala em línguas estranhas uma vez por ano. Misericórdia. Irmãos, a gente precisa falar em mistério com Deus. Porque a Bíblia diz que quem fala em mistério fala com Deus e edifica-se a si mesmo. Como é que você recebeu o batismo com o Espírito Santo e não está nem aí para falar em línguas estranhas? Você não se preocupa em falar línguas estranhas. Não, foi batizado, eu fui. Fala em línguas, não. Desde quando? Desde o tempo de Adão, que eu não falo mais em línguas estranhas. E por que você pediu o batismo se você não fala mais? Você não se preocupa em querer em falar em mistério com Deus. A gente precisa, irmão, quem é batizado pelo Espírito Santo, precisa falar em mistério com Deus. Eu passei um período na minha vida, eu falei já para vocês, difícil que eu passei, eu acho que foi mais de um mês sem falar em mistério. E eu fiquei agoniado porque eu passei mais de um mês de falar em mistério, sem falar em mistério com Deus. Mas quando foi um culto, Deus usou de misericórdia, e eu voltei a falar, e eu luto para não ficar sem falar em mistério com Deus. Eu luto para não ficar, para falar. Falo no culto, falo em casa. Aqui em casa ninguém me ouve, irmão. Aqui em casa, esposa, filho, ninguém me ouve falando em mistério com Deus. Ninguém ouve. Às vezes eu estou aqui embaixo, no quintal, fazendo alguma coisa, batendo, tendo uma conversinha com Jesus. De repente, ele me enche, eu falo línguas estranhas baixinho. Às vezes eu estou aqui na sala, meditando, refletindo alguma coisa, baixinho aqui na sala, no sofá, falo em mistério. Ninguém aqui está me ouve. Ninguém me ouve. E para que eu vou querer falar em línguas estranhas alto? Dentro de casa, para o povo ouvir? Pai não está crente, está virado em Siri. Mas vou dizer, minha vida está virada em Siri. Falando em estranho direto. Não tem para que eles ouvirem, meu negócio é com Deus, não é com eles. Baixinho aqui no meio, tal. Às vezes estou no quarto, fico na janela ali, conversando, olhando da janela, olhando a natureza e conversando com Deus, que é que fala em mistério. Isso aí não eleva a gente nada. Mas eu estou dizendo isso aqui, que a gente, nós que somos batizados pelo Espírito Santo, precisamos nos preocupar para falar em mistério com Deus, receber edificação espiritual. Não é porque você fala direto, eu sou um crente espiritual. Não, nada a ver. É porque você está falando com Deus, você não sabe nem o que está falando no mistério. Mas o Espírito Santo que está produzindo as línguas estranhas através dos seus lábios, na sua boca, ele sabe o que está apresentando ao Pai Celestial. Então a gente precisa, precisamos estar dentro dos princípios corretos estabelecidos pelo Senhor. Mas se o princípio não for correto, então tornar-se-á em pecado, tornar-se-á em erro. Vamos adiante. Versículo 31 diz aqui, também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Que é que a gente vê aqui sobre esse camarada Jeroboão que introduziu a idolatria e os malefícios vieram na vida dele do povo. Nesse versículo 31 eu coloquei aqui, que Jeroboão, ele contrariou a lei de Deus, que ordena somente os levitas deveriam servir como sacerdotes, somente da tribo de Levi e da família de Arão. Arão era da tribo de Levi, e os descendentes de Arão foram escolhidos para serem sacerdotes do Senhor. Mas Jeroboão
Ele contrariou isso que Deus estabeleceu e pegou gente dos mais baixos do povo. Deixa eu ver aqui, que eu deixei aqui em uma outra tradução, por causa do outro personagem, mas deixa eu ver aqui se eu acho uma outra tradução aqui, que pontue uma claridade melhor. Aqui, diz a Nova Bíblia Viva, que ele constituiu sacerdotes a homens do meio do povo, que não eram levitas. Deixa-me ver a NVT. A NVT diz: designou para serem sacerdotes homens do povo que não eram da tribo sacerdotal de Levi. Então veja, meus amados irmãos, que cada tradução ela clareia o nosso entendimento. E essa arca que diz que foi de gente dos mais baixos do povo, não houve uma seleção, né? Que era para ser da descendência de Arão. Mas ele disse: não, eu vou pegar aqui qualquer família aqui, eu vou colocar como sacerdotes de Deus, né? Entre aspas. Olha, irmãos, olha só, a nossa igreja, a cada momento que passa, ela vai apertando o funil para a separação de obreiros. A cada situação ocorrente no Brasil ou no mundo, a nossa igreja vai afunilando para a questão de separação de obreiros. Falo da nossa igreja, mas tem outras das nossas também, mas eu conto aqui a nossa igreja aqui. Olha, nós temos agora, a forma de falar, mas já é um período, nós temos questionários. Vamos separar obreiros, então o obreiro tem que responder o questionário e a esposa do obreiro também tem que responder questionário. E isso aí para ver a situação do obreiro e ver a situação também da esposa do obreiro. A esposa do obreiro, irmão, ela tem que ser uma mulher, deixa-me usar essa linguagem, mas não é deixando ela em um patamar super especial, não. Mas ela tem que ser uma mulher diferenciada, a esposa do obreiro. Uma esposa de obreiro, se não estiver dentro dos parâmetros sagrados para ajudar o seu companheiro na lide que ele está trabalhando, não importa qual seja, se é ministro, não importa se é um auxiliar, se é um diácono, se é um presbítero, enfim, foi um obreiro, professor de escola bíblica, enfim, foi obreiro, a esposa dele, ela deve dar a sua parcela de contribuição. Isso não quer dizer propriamente dito que ela tem que ser uma pregadora, que ela tem que ser uma ensinadora. Não estou dizendo que ela tem que ser isto aí, não. Mas que ela tenha um padrão que venha ajudar o seu companheiro no trabalho na casa de Deus. Por mais que ela não seja pregadora, ensinadora, mas que ela tenha a disposição de ser uma ajudadora dele no trabalho, de ser uma ajudadora dele. Porque olha só, eu tenho casos ocorrentes de obreiros que vinham para o culto, mas a esposa não vinha para o culto. A esposa faltava ao culto, os filhos faltavam ao culto. Eu digo isso com propriedade porque eu vivenciei isso aí com obreiros por onde eu passei. E teve um momento na vida que o obreiro chegou a dizer, disse a mim, disse a Sheila, ele disse: é pesado para mim, porque quando acaba o culto, os irmãos vão se falando um com o outro, dando a paz do Senhor. E às vezes alguém pergunta a mim: cadê sua esposa? Cadê seus filhos? E eu só tenho que dizer o quê? Estamos em casa. Estamos em casa. Veja, irmão, se não pesa para um obreiro. Agora, se o obreiro é relaxado também, se o obreiro não gosta de culto, a esposa talvez não goste de culto também, ficarão dois relaxados
vão passar isso para os filhos crescerão relaxados no que diz respeito também à minha casa de Deus. Quando eu conheci Sheila, ela já trabalhava na igreja, ela já era atuante na casa de Deus. Ela já fazia parte do grupo de gestos, Renascer. Quando eu cheguei na quadra, já estava lá no grupo de gestos. Ela trabalhava na escola bíblica. Então, quando eu conheci Sheila, ela já era atuante da igreja. Ela já trabalhava, ela já estava fazendo alguma coisa para Jesus. Quando eu cheguei na quadra, eu cheguei no obreiro atuante. Também já era diácono e tal. Não era um diácono biscuit, de enfeite, mas era um diácono atuante, atuava na igreja, fazia o meu serviço de diácono, né, até então. E pronto, não tive dificuldade, irmão. Não tive dificuldade. Sheila vem para os cultos, irmão. Não foi a partir do momento que ela se tornou esposa de obreiro. Não. Porque antes de ser esposa de obreiro, ia casar comigo, frequente nos cultos, nos trabalhos na casa de Deus. Então não tive nenhuma dificuldade. Eu já era atuante na igreja. Eu já gostava do culto. Como tem alguém que diz que é barata de igreja. Veja o termo usado por crente para com crente que gosta de vir à casa de Deus. E você é barata de igreja para andar na igreja direto. Veja o termo de crente usando para crente que gosta de culto. E você é barata de igreja para estar nos cultos. Irmãos, para selecionar alguém para ser um diácono, para ser um presbítero, ele tem que ser um camarada que gosta dos trabalhos. Ele tem que gostar dos trabalhos. E de contrapartida, a esposa também tem que gostar dos trabalhos. Tem que gostar dos trabalhos. Porque senão vai ficar ele e a esposa, ou os dois sem gostar de trabalho, ou um gostando e o outro não gostando de trabalho. E agora? E a igreja vê isso, irmãos. A igreja vê. Não é só o pastor que vê, não. A igreja vê. A igreja olha essas lá, mas repara, cadê a esposa desse obreiro que não anda nos cultos? Cadê este obreiro que não anda na casa de Deus? A igreja vê, irmão. A igreja não é cega. Os olhos da igreja são sadios e a igreja sai vendo tudo isso aí. Agora veja, não dificulta para o pastor, junto com o presbitério da igreja, querer separar alguém, porque quando vai analisar o perfil da esposa do obreiro, olha o perfil dela. Uma turista, vem quando quer para a igreja. E como é que vai separar um homem desse para o diaconato? Como vai separar um homem desse para o presbitério? Se a esposa é turista, vem quando quer. Como é que vai separar um camarada desse para o diaconato ou presbitério, se ele também é turista? Vem quando quer para a igreja. Não. Veja que Deus estabeleceu, da tribo de Levi, e tem que sair das entranhas de Arão, Mas Jeroboão pegou do meio do povo: vem cá, eu quero sacerdote aqui, feito por mim e para mim. E não é por aí. Não é por aí. Quando eu aceitei ser um obreiro, eu aceitei consciente das minhas responsabilidades que eu ia adquirir, ou das responsabilidades que eu ia adquirir. Quando Sheila quis emocionalmente se envolver comigo, namorar, para noivar e casar, ela sabia que eu era um diabo, sabia que eu poderia galgar. E eu lembro que um dia na frente da casa dela tinha uma calçada lá. Eu disse: olha, um dia eu não serei somente um diácono, eu vou ter outras funções na casa de Deus. E você vai comigo por onde eu for? Eu disse: vou. Se assim for casando, eu vou para onde você vai. E até hoje, irmão, Sheila, ela nunca se interpôs para os lugares para onde eu fui enviado, juntamente com minha família. Você vai para lá, vamos embora, vamos. Fomos para Jacaré dos Ombros, o pastor Neco enviou, eu acho que foi um mês que estávamos lá.
pastor Neto foi para uma cidade vizinha, Monteiro, 6 quilômetros, e foi almoçar lá em casa com a equipe dele, nós fomos 2 ou 3 carros com ele. E Sheila preparou o almoço para aquela ruma de gente. Pastor Neto almoçou, depois foi para a área da casa e perguntou para mim: Silvio, e aí? É diferente o trabalho do interior para a capital? Eu disse: é, pastor. Está gostando? Eu disse: estou gostando. Já se adaptou? Eu disse: graças a Deus, pastor. Estou adaptado. A realidade é outra, mas está tranquilo. E ele perguntou: e Sheila? E Sheila? Sheila está gostando? Está. E Sheila dá para dentro. Sheila está gostando? Está. Sheila já se adaptou? Eu disse: já. Está certo. Depois de ter conversado comigo, demorou um pouquinho, ele adentra em casa e eu acompanhando o chefe, meu chamava. E ele chega perante o Sheila e diz: e aí, Sheila, está gostando? E isso na minha frente. Está gostando? Estou. Já se adaptou? Já. O trabalho da capital é diferente para o interior? É. Então veja, ele procurou saber de mim. Agora eu quero ver se vai bater quando eu for lá dentro conversar com o Sheila. E eu fui juntamente com ele e bateu a conversa. Então ela nunca se interpôs para qualquer lugar que o pastor nos enviar, seja o pastor Neto, que salvou a memória, e agora o nosso pastor, o presidente, o pastor Arisaldo. Não se pode. A gente não tem poder de decisão. Eu queria ir para tal lugar, mas quem manda é o presidente, e a gente obedece, e a gente vai. E quando chega no lugar, pronto, Deus nos ajuda a adaptar no local, graças a Deus, na maior facilidade. Então veja, meus amados irmãos, tem que fazer uma seleção. Eu vou escolher qualquer um aqui para ser um diário. Eu vou escolher qualquer um aqui. Não. O funil está se apertando a cada dia que se passa. A cada dia que se passa, vai apertando, seja para diário, para presbítero e até mesmo para ministro. Não se pode escolher. Então, a gente, irmão, a gente pode até tentar querer separar alguém, mas quando a gente vai analisando, analisa a vida da esposa do obreiro, analisa a vida do obreiro, aí vai, não, está deixando a desejar, está faltando alguma coisa, ainda não está no ponto, está faltando alguma coisa. Então, não é fácil. O pastor não pode separar, irmão, uma pessoa pensando no dinheiro. Por mais que tenha aí no mundo, meu Deus, pastores tipo Jeroboão, que separam pessoas para sacerdotes na casa de Deus por causa disso aqui. Não, eu vou separar porque fulano tem um caldo grosso e isso para mim é importante. Não pode de jeito nenhum. Não pode. Já passei em campos com pessoas com situações financeiras maravilhosas, mas nunca separei ninguém pensando nisso aí. Não posso separar o obreiro, porque o obreiro ele tem uma situação financeira boa, o dízimo é bom, e ali é uma sombra maravilhosa para mim, e eu não posso largar isso não. Amizade à parte. Para separar alguém, o pastor tem que deixar a amizade à parte. Amizade à parte. E agora vamos olhar o outro lado que importa. E o outro lado que importa é o espiritual. Vamos analisar. Vamos ver. E uma esposa de obreiro que não corresponde, irmão, para ajudar o seu companheiro na obra de Deus, ele pode ter até uma chamada para o diácono. Ele pode ter uma chamada para o presbitério. Ele pode ter até uma chamada para o ministério. Mas ela pode estar atrapalhando a chamada dele. Ou ele próprio também está sendo o próprio empecilho para ele ser. Então tem que fazer uma seleção correta.
Mas Jeroboão contrariou a lei de Deus. Não. Vou escolher aqui a doida. O que importa para mim é ter sacerdote. Não importa o tipo de sacerdote. Eu quero estabelecer aqui. E outra, o pastor não separa o obreiro para ele, separa para a obra de Deus. E o obreiro, ele tem que ser maduro o suficiente para entender que ele não é exclusividade do pastor. Ele é exclusividade de Deus a serviço da igreja e do pastor. Ele tem que entender isso aí. E não importa qual seja o pastor que passe, seja ele quem quer que seja, um obreiro que tenha maturidade suficiente, ele não liga para isso, ele está ao lado do pastor para ajudar, para guiar, para orientar, para dar um palpite correto e aí deixar com Deus as devidas decisões. Vamos lá adiante. Jeroboão, ainda aqui no versículos 32 e 33, irmão, diz que ele estabeleceu uma festa no 8º mês, no dia 15º. Separar é a palavra como. Eu até deixei uma grifada aqui. Essa palavra como quer dizer semelhante. Ele estabeleceu uma festa no 8º mês, no 15º dia, semelhante à festa que se fazia em Judá. Sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu o sacerdote do alto. 33. Sacrificou no altar que fizera em Betel no 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado na sua mente. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. Olha aqui, irmão, o que foi que Jeroboão fez ainda? Estabelecendo uma festa fora do calendário que Deus tinha estabelecido. A festa da Páscoa, a festa do tabernáculo, outras, a do Panzado e etc. 7 festas anuais tinha Israel. Mas nenhuma festa destas 7 disponíveis, designadas por Deus que está na Bíblia, nenhuma delas caía no 8º mês. Nenhuma delas caía no 8º mês. Mas Jeroboão, para diferenciação, eu vou fazer aqui no 8º mês. No 8º mês, no 15º dia. A festa era no 14º dia, a Páscoa, 14º dia, mas eu não vou dar no 15º dia do mês, como se faz lá em Judá. Estabelecer festas para contrariar o calendário religioso dado por Deus. Então todo cuidado é pouco, irmãos, com festas para não querer contrariar aquilo que Deus tem estabelecido na sua preciosa palavra para a igreja. Vamos adiante para terminar e ir para outro exemplo de legado. Mas, irmãos, eu deixei aqui ainda as consequências do pecado de Jeroboão. As consequências do pecado de Jeroboão. No capítulo 13 do livro citado, 1 Reis, versículos de 1 a 5, veja o que é que diz. E eis que por ordem do Senhor um homem de Deus veio de Judá a Betel. Deus mandou um homem de Judá para Betel. E onde estava Jeroboão? Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E aquele homem de Deus clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimem sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Diz que naquele mesmo dia o homem de Deus deu um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou.
Eis que o altar se fenderá, a cinza que nele está se derramará. Quando Jeroboão, versículo 4, quando Jeroboão ouviu a palavra do homem de Deus, que clamou contra o altar de Betel, Jeroboão estende a mão de sobre o altar, dizendo: pegai dele. Mas a mão do rei se secou e não podia trazer assim. E o altar se fendeu e a cinza se derramou sobre do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. As consequências do pecado de Jeroboão foi que trouxe o juízo de Deus, irmãos. Juízo de Deus. Juízo de Deus. O homem de Deus gritou: altar, 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 altar. Vai nascer um Grugério. Será Josias o nome dele, viu? Ele vai matar essa cambada ruim de sacerdotes que Jeroboão tem feito. Mas Jeroboão, pensando que era a última cocada ou o último biscoito do pacote, queria pegar no homem de Deus, mas a mão ficou seca, sem poder tornar para si. Olha, irmãos, todo cuidado é pouco. A gente não pode imaginar que o Deus a gente serve, ele não é mais Deus de juízo, ele é Deus de juízo. O Deus a quem ele serve, ele ainda exerce o juízo. E veja que aqui tem a ver com o que Jeroboão fez com o altar no bezerro que era sacrificado e os falsos sacerdotes. Mas Jeroboão ainda quis fazer mal ao homem de Deus. Olha, irmãos, a gente não pode brincar com essa questão. Há uma turma na internet que gosta de incentivar o povo a querer falar contra o pastor, a meter a lenha no pastor. Alguém: não, mas tem que meter mesmo porque errado e tem que denunciar. Olha, irmãos, eu não sigo a ideia destas pessoas, não sigo. Eu sigo a ideia bíblica. Eu sigo. Saul, ungido de Deus, cabra ruim, porque o Espírito Santo saiu dele. E Saul quis matar a Davi várias vezes. Davi, homem de Deus, e houve a oportunidade para Davi matar Saul. Todo mundo sabe disso. Quem lê Bíblia sabe disso. Houve a oportunidade para Davi: mata, olha, Deus entregou o teu inimigo na tua mão. Aí uma das vezes Davi: eu vou ali. Chegou lá, botou um pedacinho da roupa do rei, só fez cortar um pedacinho da roupa do rei. Aí a consciência, só fez cortar um pedacinho da roupa, a consciência doeu. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Cortei um pedaço da roupa do rei. Ele disse: olha, Deus te entregou na minha mão se eu quisesse. Mas esse ato de cortar um pedacinho da roupa do rei doeu na consciência de Davi. E Saul estava errado. Saul estava errado. Mas Davi disse o quê? Vou parafrasear a fala dele: vou deixar Deus agir. Eu vou deixar Deus julgar. É verdade, o rei, ele não está certo, está errado. Eu posso fazer alguma coisa contra ele, mas eu vou deixar na mão de Deus. Deus vai julgar esta causa. Deus vai julgar, porque eu não vou levantar a minha mão contra o ungido do Senhor, mas o ungido todo troncho, um ungido todo errado. Mas a consciência de Davi, só um pedacinho de pano, doeu. Eu não vou levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Irmãos, não se levante contra o pastor, irmãos. O pastor pode estar errado, ele pode estar errado. Não se levante.
Não corte um pedacinho da roupa do pastor. Se você cortar isso, se a sua consciência pesar, peça perdão a Deus que não faça mais. Mas sabe o que está acontecendo com a geração atual? A geração atual não está nem aí. Não, eu vou cortar não o pedaço não. Eu vou cortar a roupa toda. Eu vou detonar com força o pastor. Eu vou fazer isso e aquilo outro mesmo contra o pastor. Jeroboão, pega nele. A mão ficou ressequida na hora. Para uns, o juízo de Deus vem imediato. Para outros, o juízo de Deus está lá na frente. E aí você coloque a mão no quengo e diga: meu Deus, faz-me lembrar dos meus pecados. Aí Deus vai fazer você se lembrar dos pecados, das palavras que você disse contra o pastor, dos recortes que você fez contra o pastor. Aí você vai dizer: é por isso que eu estou aqui desse jeito, porque eu estou dando atenção ao povo da internet. Não tem para quê, fique à vontade, detone, fale. Eu não estou dizendo, irmão, que a gente tem né? Não, eu tenho que aceitar o erro, não. O que eu estou dizendo aqui é que eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Ele está errado, tá? Mas deixe Deus se levantar por mim, deixe Deus se levantar por mim. Um dia, eu, pastor, saí de um campo, um outro pastor assumiu, e aquele pastor saiu dizendo para os crentes: pastor me mandou para aqui para colocar a casa em ordem, dizendo que eu tinha bagunçado a casa. Aí zoaram no meu ouvido, minha adrenalina subiu. Eita, eu fiquei, por a expressão, eu fiquei doido querendo falar com o camarada. Eu não sou de briga, mas eu não aceito dizer uma preservada sem a pessoa ouvir a realidade dos fatos. E eu sei que a pessoa pegou e disse outros negócios lá, e eu fiquei agoniado. Quando chegou um dia, foi o tempo do pastor Neco. Quando chegou um dia da reunião, eu fui lá conversar com o pastor Neco. Mas ninguém pensa o que acontece na igreja, eu não converso com o pastor da igreja. Eu converso. Tudo que acontece na igreja, eu faço referência ao pastor, é assim, assim, assado, tudo passa. E eu peguei e passei para o pastor Neco: olha, pastor Neco, o negócio é assim, 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 e esse cabra desse jeito. O pastor Neco sabe, conhecia quem era o camarada. O pastor Neco disse: Silvio, deixa para lá. Esse camarada, ele não tem vida. E era um pastor. Esse camarada não tem vida. Deixe esse camarada aí na mão de Deus. Vá fazer a sua parte. A gente lhe conhece, sabemos quem é você, então deixe para lá. Vá-se embora. Descanse e vá fazer o seu trabalho. Vá embora. Mas, irmãos, a gente precisa ficar dentro da Bíblia Sagrada. Seja quem for que passe por aqui, irmãos, suporte o seu pastor. Suporte. Ah, mas o pastor é assim, assado. Suporte em amor, como diz a Bíblia. Suportando-vos uns aos outros em amor. Suporte. Tem gente que diz: eu não vou para a igreja mais. Não vou mais enquanto esse pastor estiver aqui. Você está dizendo tudo quem é você. Está dizendo tudo. Se for um obreiro, você está dizendo que é um obreiro que não tem preparo ainda. Que não tem preparo para aguentar os reveses que acontecem no meio da igreja. Você está dizendo tudo quem é. Aleluia. Ah, eu não vou mais. Enquanto ele sair daqui, eu não boto os pés mais na igreja. Você já está dizendo quem você é. Se for esposa de obreiro, você já está dizendo quem é. Já está dizendo quem você é. Se você é um líder, você já está dizendo quem você é. Uma pessoa que não tem estrutura. É a mesma coisa do trabalho secular, semelhante nenhum assim. O trabalho secular. Quem trabalha secularmente, irmão, sabe que tem muitas situações adversas, mas você não pede para sair. Não, eu quero
pedir a minha demissão, porque não dá para ficar trabalhando aqui, não dá para trabalhar mais aqui, porque eu não suporto ver a cara do meu gerente, eu não suporto ver a cara do meu gerente, então eu quero olha, me dê a minha carta, eu não quero trabalhar mais aqui. Você não pede, por que você não pede? Você não pede porque dali é o seu ganha-pão. E você tem que aprender a trabalhar com as pessoas que estão ali, seja gerente, seja quem for, tem que aprender a trabalhar com aquele povo que ali está. E na igreja, irmão, é a mesma coisa. Na igreja é a mesma coisa. Você tem que aprender a trabalhar com o povo, seja com o pastor, seja com qualquer outro líder que está à frente do órgão. Você tem que aprender a trabalhar. Porque se você não aprender a trabalhar, nunca você vai crescer, nunca você vai amadurecer, nunca você vai se desenvolver, nunca você vai ter experiência para contar. Eu passei por isso. Foi algo semelhante, mas Deus me deu graça, e fiz assim, e tal, com a ajuda de Deus, e deu tudo certo. Então, irmãos, não mexam com os pastores, sejam certos ou estejam errados, entregue na mão de Deus, entregue na mão de Deus, não vá na onda dos ensinadores que tem aí afora, como já disse, que estimula você a detonar, que estimula você a cortar um pedaço da roupa do pastor. Aí a sua consciência vai estar já adormecida, você vai estar com insensibilidade, não está nem aí. E o pior de tudo, irmão, é que a gente pode contribuir para a desgraça de alguém. A gente cortar o pastor, sair cortando o pastor, corta o pastor aqui, corta o pastor lá, e fala com um crente sadio, e aquele sadio, às vezes sem muita estrutura, se deixa levar por aqueles cortes. Quando menos espera, você contribuiu para a desgraça do seu próprio irmão em Cristo, incentivando a cortar e a ficar desmotivado a andar na casa de Deus. Glória a Deus. Não importa qual seja a liderança que você ocupe, você tem que ter condições suficientes para que você não seja um líder tipo Jeroboão, de tal forma que venha juízo de Deus através de você. E aí? O que é que a gente prefere? Seguir este legado negativo de Jeroboão ou não seguir? Eu prefiro não seguir a desgraça desse legado de Jeroboão. Mas houve uma outra consequência do pecado de Jeroboão, irmão. Houve uma outra consequência. E qual foi, pastor? Eu vou citar só 2 textos sagrados aqui, porque tem muitos textos, mas somente 2 textos. 1 Reis 14, 1 Reis 14, 16, 14, 16 de Reis, diz assim: e entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Capítulo 15, versículo 30. Por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel, e por causa da provocação com que provocará o Senhor, Deus de Israel. Veja, irmão, por várias vezes vem esta expressão aqui, por causa dos pecados de Jeroboão, né? O qual pecou, ele pecou e fez o povo, fez a nação também pecar. Glória a Deus. A outra consequência do pecado de Jeroboão, irmãos, é que trouxe uma influência duradoura. Jeroboão morreu, aí foi levantando rei, outro rei, e estes reis seguindo o pecado de Jeroboão, pecando e fazendo o povo pecar. Irmãos, o nosso legado, sendo negativo, pode trazer uma influência negativa e duradoura. Pode trazer uma influência negativa e duradoura no meio do povo. Irmão, pelo amor de Deus, vamos pensar seriamente nisso.
Vamos pensar seriamente nisto aí, pelo amor de Deus. Que tipo de cristão estamos sendo? Se a gente peca, está fazendo os outros pecarem. Se a gente está influenciando outros pecarem. A palavra influenciar quer dizer inspirar. A palavra influenciar quer dizer inspirar. Você inspira alguém, ou positiva ou negativamente. E aí eu, Silvio Vinícius Martins, eu tenho que pensar: será que eu estou influenciando positiva ou negativamente alguém? Aí, irmão, vou falar de domingo, mas teve outras situações. Domingo, houve outros que fizeram isso também. Mas domingo, a Daniela leu um texto, eu vou ler aqui numa outra tradução. O que ela fez? Não é o que eu faço de vez em quando aqui. Tem outras traduções aqui para clarear o nosso entendimento. E ela não foi a única. Já teve outros que fizeram isso aqui. Não é uma influência positiva. Pega um texto, lê outro para clarear o entendimento do povo. E eu tenho observado que um ou outro pega um rascunhozinho, né, um esboço. Eu já vi Daniel, já vi Samaías, já vi Samuel, né? Já vi outros pegando um rascunhozinho para seguir um caminho para ministrar. Isso não é uma influência positiva? É uma influência positiva. É uma influência positiva. Então eu tenho que pensar: eu estou influenciando positiva ou negativamente os irmãos da igreja? Se eu fosse um pastor fofoqueiro, como eu já substituí o pastor fofoqueiro, que ia na casa dos crentes, ouvia a fofoca dos crentes, e chegava na casa de outro, aí botava a fofoca para frente. Quando chegava no culto, aí ele saía falando da fofoca dos crentes. Ia lá, né? E os irmãos sabem que tem crente que, se a gente andar na casa dos crentes mesmo, é um querendo fofocar. Não todos, mas tem gente que vai querer fofocar. É que nem pecador, quando a gente vai evangelizar o pecador. Não, vim aqui falar de Jesus, aí o pecador: não, mas na sua igreja tem um crente assim, assado, não sei o que e tal. É a mesma coisa que tem crente. Nem todos, é lógico. Mas se for na casa de um crente lá, pastor, mas olha, acontece que lá tem uma situação, ó, e vai fofocar da pessoa. Não. Eu ando na casa de um, na minha necessidade. Eu passei em um lugar e eu ficava indo na casa dos crentes. Quando foi depois, quando eu estava doutrinando, depois saía pro ar. Não, pai, ele falou aquilo ali porque ele ouviu lá em casa. Irmão, e eu nem, Deus é minha testemunha, nem eu lembrava das palavras que alguém dizia, falando lá para mim. Porque eu sou testemunha da maneira como Deus age quando eu ministro a palavra. Há momentos que eu quero falar uma situação, eu quero falar mesmo, para querer deixar o negócio certo, mas Deus bloqueia e não deixa eu falar, mesmo que eu esteja lembrado. Deus bloqueia na minha mente e eu não falo de jeito nenhum a situação. E eu não falo. Mas eu passei o campo andando e ele falou isso, foi na doutrina, porque a gente conversou esses assuntos. Aí ele ouviu e aproveitou na doutrina e tal. Não, eu ando quando houver uma necessidade. Porque tem crente, irmão, que só quer um pezinho. Não, o homem está falando, o homem está falando lá porque ouviu lá em casa. Ouviu lá em casa, ele está falando lá, no altar. Olha, irmão, crente é uma bênção. Crente é uma bênção. Só o sangue de Jesus Cristo tem poder na nossa vida. Mas olha, todo cuidado é pouco. Veja qual é a influência que você está deixando com seus liderados, com o grupo que você trabalha. Veja se é uma influência positiva, se é uma influência negativa. Veja como você está inspirando. Agora um dia eu vou embora daqui, com minha família. Não sei para onde, mas eu vou embora daqui, vai vir um outro pastor. Mas eu tenho que ser consciente. Tempo que eu passar aqui, eu estou fofocando? Não estou fofocando.
Eu não estou fazendo nada disso aí. Como eu passei um campo, né? Como eu disse. Substituí um pastor, porque o pastor era fofoqueiro. Fofoqueiro mesmo, irmãos. Fofoqueiro. E eu substituí. E eu tive, e quando os crentes vieram me falando, eu digo, não. Eu disse, aqui eu vou ter que me policiar. Não posso de jeito nenhum. Não posso ouvir isso de forma alguma. Olha, irmãos, eu passei um campo onde a igreja era conhecida na sociedade como a igreja dos veiacos. E o povo dizia, olha a igreja dos veiacos aí, a Assembleia de Deus. Olha a igreja dos veiacos. Um dia eu recebi uma visita na minha casa de um homem. Eu nunca abri o portão de casa, era um cadeado. Quando eu vou no portão, bom dia, pois não, o senhor é o pastor? Sou. Eu saí da porta, vinha até perto do portão. Pois não, nem abri a porta, eu não conhecia onde vir. Pois não, diga isso. Pastor, eu quero falar com o senhor o seguinte, porque tem um irmão da sua igreja, tem um irmão da igreja aí, que ele está me devendo. E eu preciso que o senhor fale com ele, para ele me pagar. E quando ele me disse, eu disse, quem é o cidadão? Esse é fulano, e o camarada era obreiro. Olha só. Eu disse, meu amigo, vá lá, converse com ele, de maneira harmoniosa, pontue a situação que o senhor precisa receber, e orientei o camarada. Ele disse, mas eu vou ver o que é que eu faço. Vou ver o que é que eu faço, vou pegar e dar uma luzinha a ele, e pronto. Então, vê, irmão, pessoas não crentes, vem na casa do pastor, entrega a crente. E o pastor tem que ouvir. Não é uma lágrima para a gente. Agora imagine se fosse um pastor que andasse aí afora, fazendo isso e aquilo outro, e os não crentes chegassem na casa de vocês e dissessem, vocês têm um pastor aprumado, como em um campo onde eu passei, e teve um pastor que passou bem antes de mim, que a fama do pastor não era boa, e os não crentes falando com os crentes, detonando o pastor. Ah, o teu pastor é assim, porque eu não vou dizer as falhas, né, do pastor, viu? Mas os não crentes detonando. E um dia um irmão disse para mim, pastor, veja em que situação a gente estava. O nosso pastor sendo detonado pelos não crentes, e a gente sabendo que era verdade. A gente sabendo que era verdade. Mas a gente não podia fazer nada. A gente não ia de jeito nenhum entrar no meio. A gente teve que sofrer. E a gente sofreu calado o tempo que ele passou aqui. E a gente tentando apaziguar a situação no meio dos não crentes. Veja, que negócio feio. Veja que legado negativo deixou um pastor naquele campo, no meio dos não crentes. Eu cheguei num campo, irmãos, para terminar, eu cheguei num campo que pastor não valia uma batata, uma moeda antiga nossa, não valia um centavo. Pastor não tinha moral de nada, nem na igreja, nem fora da igreja. Eu cheguei com minha família, situação delicada naquele campo. Mas Deus nos ajudou de tal forma que o pastor voltou a ter um bom nome na sociedade não crente e dentro da igreja, voltou a ser respeitado na igreja e fora da igreja. Mas dizer que foi fácil, não foi fácil, foi difícil, foi complicado. Pastor, não que eu sucedi, mas antes deixou marca lá, relegado, de comprar coisa de loja, ir embora e deixar lá o prédio. Deixar o prédio. Foi o pastor da Assembleia de Deus. Eu não pude comprar nada na loja. Nem eu deixei. Porque o legado era velho, mas o povo da loja não confiava ainda em vender para o pastor da Assembleia de Deus. E naqueles carnezinhos dele lá. Uma irmã se prontificou, não, venda, porque eu me responsabilizo. Meu Deus do céu, a irmã botou o nome dela em cheque. E a gente comprou, Deus nos ajudou, a gente pagou e ficou tudo ok. Depois, numa outra loja, que um bem antigo tinha velho a casa, nunca foi lá pagar. A mulher, não sei como, acho que foi Deus, não tem pra onde, foi Deus. Amoleceu o coração da mulher, disse, não, eu vou vender para o senhor, vou vender para o senhor, é no carneiro.
E ela vendeu, Deus nos ajudou, e a gente pagou, e a gente conseguiu, irmão, reverter a situação. Mas não é fácil. Se pesa para o pastor, eu quero que você que é líder, e você que não é líder, coloque o seu tempo para pensar. Que inspiração eu estou deixando aqui em Campos Frios? Qual é a inspiração? Qual é o legado inspirador que eu estou deixando aqui? Eu quero que você pense seriamente nisso aí. E não brinque com aquilo que está na palavra de Deus. Não toque nos homens de Deus. Se o homem de Deus não presta, é um tirador de couro, entregue na mão de Deus. Meu Deus está aí. A gente não pode ficar suportando. Converse com Deus. E se o pastor for certo, irmão, se o pastor estiver direito, se o pastor estiver de maneira correta diante de Deus, cuidado, cedo ou tarde, a minha não, mas a mão dele chega a bater na minha vida e na sua vida. Não vá na onda dos que estão aí fora, vou usar essa expressão, vá na onda da palavra de Deus, vá por aqui, não vou tocar, deixa Deus agir, mas trabalha, jovem. Pronto, não ficar em pé, pelo amor de Deus. Vamos orar ao Senhor. O evangelista Maurício vai orar ao Senhor. Vai, rapaz. Leva o senhor embora, porque ele está com o lugarinho dele lá dentro. Saúde a todos com a paz do Senhor. Inicia o ciclo de oração. Amém. Por orar, por mim, que estou orando por toda a igreja. Amém? E assim nós oremos. Querido Deus, Pai eterno que está no céu. Meu Pai, em nome do Filho amado Jesus, Senhor, quero te agradecer, Senhor, por essa noite, por esse trabalho, Senhor, por essa palavra, Senhor, que sirva, Senhor, que lâmpada de luz para os nossos caminhos. Meu Pai, em nome do Filho amado Jesus, Senhor, quero te agradecer por tudo neste dia, Senhor, pelo alimento, não só da minha mesa, mas de cada um da mesa que eu servo. E daquela que é do teu, Senhor, tem que luz e da misericórdia para que possa chegar. Meu Pai, eu creio, Senhor, que neste momento, meu Pai, pela tua mão poderosa, Senhor, está tendo tuas mãos sobre o leito dos hospitais, Senhor, onde tem muitos desesperados e médicos. Mas tu, Senhor, é Deus. Tu, Senhor, é o Deus do impossível que tem todas as coisas. Meu Pai, abençoa, Senhor, essa chegada aqui nessa casa, na tua casa, meu Pai, também a nossa saída. O louvor, Senhor, de cada departamento. Também nosso pastor, Senhor, toda a sua família, Senhor. No teu céu, Senhor, qual está nos visitando, e toda a sua família. Meu Pai, estende tuas mãos, Senhor, por todos os países, Senhor, por tudo que está acontecendo. Meu Pai, tu sabes, Senhor, todas as coisas. Tudo isso, Senhor, é para que cada dia, Senhor, nós possamos, Senhor, te seguir em espírito de verdade. Meu Pai, dá força, Senhor, a quem estão fracos, Senhor. Repreendendo todo mal sobre a tua igreja. Meu Pai, nos dispense, Pai, para o nosso lado, meu Pai, não só hoje, para todo sempre. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com todos e todos dizem. Amém. Para o seu irmão e a paz do Senhor, pelo amor de Deus.